Oi, meus amores do quinto ano! Tudo bem com vocês? Vamos começar essa aula de história falando sobre a condição de trabalho dos operários das fábricas lá no século XX. Já falamos quem eram os trabalhadores nessa época, agora vamos saber como eram as condições de trabalho que eles enfrentavam. E já vou logo adiantando que não eram das melhores, viu? Porque nessa época os direitos trabalhistas não eram respeitados e não havia uma qualidade de trabalho que atendessem às necessidades do trabalhador. Portanto, direitos básicos não eram respeitados. Se acontecesse de um trabalhador se machucar no seu ambiente de trabalho, ele era simplesmente demitido. Se, por exemplo, quebrasse um braço, uma perna que o impossibilitasse de trabalhar, ele era demitido. Naquela época, não existia aposentadoria nem por tempo de trabalho e nem por incapacitação de trabalho. E também não havia finais de semana remunerado como existe hoje. Além disso, as fábricas não ofereciam um bom ambiente de trabalho. Muitas vezes a iluminação era ruim, a questão da higiene era péssima e os trabalhadores precisavam conviver com isso. Vejam agora essa imagem que vai aparecer aí na tela. Nessa imagem, nós temos o interior de uma fábrica de junta em São Paulo. Vejam aí que está tudo um amontoado de coisas. Os trabalhadores estão em meios aos produtos que eram usados para matéria-prima e também em meio ao produto final, né, que era fabricado nessa fábrica aí. E a maioria das fábricas funcionava assim mesmo, em ambientes improvisados e precários. Máquinas e operários dividiam espaços apertados, sem iluminação nem ventilação suficientes. Não havia qualquer tipo de dispositivo de segurança contra acidente. Nas fábricas de tecido, de vidro, de alimento, de bebidas, de móveis, chapéus, por exemplo, o ar quase sempre ficava impregnado de partículas nocivas que prejudicavam a saúde dos trabalhadores. O cotidiano desses trabalhadores era, além de exaustivo, também violento. Em alguns lugares, acostumado com a escravidão já, né, os patrões puniam os seus funcionários por meio de castigos físicos. Além disso, a jornada de trabalho era de 12 a 16 horas, com intervalos reduzidos. Além disso, não havia o descanso semanal, que é muito importante para que o trabalhador possa descansar para continuar sua jornada de trabalho. O salário era tão baixo que, para vocês terem uma ideia, a mãe, o pai, os filhos tinham que trabalhar para poder manter as despesas da família. E nessa época, mulheres e crianças recebiam menos do que os homens. Então, realmente era deplorável essa situação. Analisem essa outra imagem. Nessa próxima imagem, já temos uma fábrica de chapéus, em São Paulo. A partir da década de 1930, o número de indústrias aumentou sensivelmente em todo o Brasil, sobretudo em São Paulo. Foi apenas nessa época que os operários conseguiram conquistar direitos, que depois foram incorporados à Constituição de 1934 e garantiram algumas melhorias nas condições de trabalho. Porém, essas conquistas só ocorreram depois de muita luta dos trabalhadores. Então vejam aí que nessa imagem, gente, tem muitas crianças, muitos adultos também e pouquíssimas mulheres, porque a mão de obra mais valorizada nessa época era a mão de obra dos homens. E aí, vamos falar um pouquinho sobre as conquistas trabalhistas. Essas conquistas, elas acontecem em forma de leis que garantem uma melhor qualidade de trabalho para as pessoas. Essas leis só foram criadas depois de muitas lutas, de muitas negociações. Os trabalhadores passaram por muitas dificuldades para consegui-las. Quero que vocês analisem agora comigo um documento que eu vou colocar aqui na tela. Esse documento é a nossa atual Constituição, que foi promulgada em 1988. E ela traz uma série de artigos que tratam dos direitos dos trabalhadores. Conheça alguns desses direitos e perceba que eles revelam avanços
comparadas às condições enfrentadas pelos trabalhadores nas primeiras décadas do século XX. Então, a gente consegue ver que aqui já tem grandes melhorias para os trabalhadores. Vamos ler somente algumas, que aí vocês podem acompanhar esse documento aí na página 106 e 107 do livro de vocês, tá bom? Então, vamos ver o artigo 7. São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem a melhoria de sua condição social. Então, são os direitos. 1. Relação de emprego protegida contra despedida arbitrária ou sem justa causa. 2. Seguro-desemprego em caso de desemprego involuntário. Então, esses dois que foram lidos já mudam um pouco da realidade do que nós vimos, né? Porque antes os trabalhadores eles poderiam ser demitidos por qualquer motivo e também quando eles eram demitidos eles não tinham direito a seguro-desemprego, que é uma renda que faz com que ele fique bem, né, até ele conseguir um novo emprego. Vejam aí também no item 4 que o salário mínimo foi fixado em lei nacionalmente unificado, capaz de atender às necessidades vitais, básicas e as de sua família com moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte e previdência social, com reajustes periódicos que lhes preservam o poder aquisitivo. No item 8, nós temos também a menção do 13º salário com base na remuneração integral ou no valor da aposentadoria. No item 13, nós temos aí uma informação sobre a duração do trabalho normal não superior a 8 horas diárias e 44 semanais. Portanto, o trabalhador não pode trabalhar mais que 44 horas semanais. No 15º item, nós temos aí o repouso semanal remunerado, preferencialmente aos domingos. Também falamos sobre férias, sobre a licença à gestação, sobre licença paternidade. Também tem a menção dos riscos de trabalho, né? Que é necessário ter uma segurança no trabalho. O local de trabalho não pode ser considerado insalubre e tem que garantir a segurança do trabalhador. Meus amores, agora vocês vão analisar comigo algumas situações e nós vamos ver como que a gente pode classificar essa situação. É uma situação que respeita as leis atuais trabalhistas ou que desrespeita essas leis? Porque a gente sabe que antigamente essas leis não existiam, mas agora elas existem e devem ser respeitadas. Então eu quero que a gente analise algumas situações, vou colocar aqui na tela para a gente poder pensar e aí vocês vão pausar o vídeo, pensar um pouquinho e responder lá na página 107, viu? Então, para facilitar o entendimento com relação a esse conteúdo, nós vamos responder essas questões. Observe aí que nessa página 107 nós temos a proposta de marcar como X as questões que desrespeitam as leis trabalhistas e em seguida devemos justificar as nossas escolhas. Portanto, veja a situação A. João Eduardo tem 19 anos e trabalha todos os dias das 7 às 9 horas. Pense aí nessa situação. Será se está respeitando as leis trabalhistas? E aí, você pensou? Pessoal, a gente sabe já que nossas leis trabalhistas dizem que o funcionário não deve exceder as 8 horas trabalhadas por dia, né? Então tem que dar 44 horas semanais. Nesse caso aí do Eduardo, ele passa das 8 horas, por isso as leis trabalhistas não estão sendo respeitadas. Agora vamos para a situação B. Vera tem 36 anos e trabalha como professora de segunda a sexta no período noturno. Ela prefere trabalhar à noite porque recebe adicional noturno. E aí, gente, pensando... Essa situação é uma situação que não desrespeita as leis trabalhistas, porque Vera pode sim trabalhar à noite. Porém, quem trabalha à noite deve receber o adicional noturno. Agora, vamos para a situação C. Cláudia tem 12 anos e foi contratada para trabalhar como montadora de cabides. Ao ser contratada, ouviu que trabalharia 6 horas por dia. Ela, contudo, tem trabalhado 8 horas por dia.
inclusive aos sábados. E aí, gente, qual será a situação da Cláudia? Será se a lei garante a situação dela? Pense um pouquinho sobre isso. E então, você conseguiu? Gente, a situação da Cláudia é uma situação muito delicada, onde fala sobre a exploração de menores, né? Porque crianças não podem trabalhar. De acordo com a lei trabalhista, elas são proibidas de trabalhar. E elas só podem trabalhar com uma condição, dentro dos termos do jovem aprendiz e apenas a partir dos 14 anos. Portanto, até os 16 anos não é permitido trabalhar. Agora, vamos para a situação D. Vitor está trabalhando num banco. Sua jornada é de 6 horas por dia. Ele tem 18 anos. Quando sai do trabalho, vai para a faculdade de engenharia. Eita, gente, o Vitor é muito proativo, né? Eu lembrei que na época da faculdade eu também trabalhava e estudava. E aí, o que você acha? Isso é permitido? Isso é permitido, sim. Inclusive, quando eu fazia faculdade, eu trabalhava por 6 horas e aí estudava no outro turno, né? Então, é possível se conciliar. E aí, como o Vitor tem mais de 18 anos, a situação dele está regularizada de acordo com as leis trabalhistas. Agora, a situação é: em uma fábrica de vidros, há muitos trabalhadores com problemas respiratórios, pois os equipamentos estão velhos e os funcionários respiram durante todo o dia, o chamado pó de vidro. Mariana, que trabalhava nessa fábrica, reclamou disso com seu chefe e foi despedida. E aí, o que você acha dessa situação da fábrica de vidros e da Mariana? Meus amores, essa situação aí não respeita as leis trabalhistas, então você pode marcá-la também. Pois, além da fábrica oferecer uma situação desfavorável para os trabalhadores, afeta a segurança deles, porque esse pó de vidro pode ser até tóxico para quem trabalha lá. A Mariana ainda foi reclamar, pedir melhores condições de trabalho e aí foi despedida arbitrariamente, sem uma justa causa. Portanto, está desrespeitando as leis trabalhistas. Agora, eu vou contar para vocês a situação F e a missão de vocês é resolvê-la e me contar aí nos comentários, tá bom? Vamos analisá-la? Na situação F, Ikael tem 52 anos e trabalhava como motorista na prefeitura da cidade em que mora. Ele sofreu um acidente e desde então está em licença médica remunerada. E aí, gente, me contem aí nos comentários que eu quero saber quem é que está participando, quem está prestando atenção e interagindo, viu? Me digam aí qual é a situação de Kael. Ele está dentro das leis trabalhistas? Por quê? E aí, meus amores, a nossa aula termina por aqui. Tem uma proposta de atividade lá na Agenda Edu. Muitos beijinhos para vocês e até a próxima. Tchau, tchau!